Olá a todos novamente. Vamos passar agora para a última palestra de hoje, que é Reliability, apresentada pelo Ricardo. Olá, Ricardo, boa tarde. Obrigada por estares presente. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Então, o Ricardo é engenheiro sénior de Site Reliability na Farfetch, com mestrado em Computer Science feito na Universidade do Porto. É Certified Kubernetes Administrator e Certified Kubernetes Application Developer pela Cloud Native Computing Foundation. Trabalha diariamente para construir sistemas de alto desempenho, fiáveis e escaláveis. É co-organizador de reuniões DevOps Porto e DevOps Days Portugal, co-organizador. O Ricardo é um forte adepto da cultura e do trabalho de equipa, apaixonado por open source, amador de taekwondo e pelo estilo de música metal. A fiabilidade dos sistemas significa que eles estão a fazer o que os utilizadores precisam que eles são, e sabemos que fazê-los felizes é sempre bom para o negócio. Está aqui o Ricardo para falar um pouco mais disso. Ricardo, passa a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui e poder partilhar algumas das minhas aprendizagens nos últimos anos, principalmente nesta área relativamente recente ou popularizada nos últimos anos sobre reliability. Portanto, vou só partilhar o meu ecrã. Já estamos a ver. E hoje vamos falar um pouco sobre reliability. O meu percurso, eu comecei como developer, ou seja, primeiro comecei em investigação e comecei o meu percurso na indústria como developer, e nos últimos anos shiftei para algo que hoje em dia é mais conhecido como DevOps e mais popularmente hoje em dia práticas mais de implementação de DevOps, conhecidas por SRE, Site Reliability Engineering, foram popularizadas nos últimos anos, apesar de já existirem há alguns anos, popularizadas principalmente a partir de 2016, com a publicação do livro de Site Reliability Engineering pela Google. E o foco da nossa tal coisa é a falar um pouco sobre reliability em si, sobre o que é reliability, como é que nós a podemos definir, como é que nós a podemos medir e o que é que isso na prática significa. Então, aquilo que vamos essencialmente cobrir hoje, vamos ver um exemplo real do mundo real, ou seja, vamos sair um bocadinho da área de IT, digamos assim, e vamos ver um exemplo de algo que é normal para todos nós no dia-a-dia e como é que isso como é que nós podemos pensar num desses sistemas como sendo reliable, o que é que significa ser reliable para nós. De seguida, vamos começar por definir algo que é conhecido na indústria hoje em dia como a Reliability Stack. A negrito temos os conceitos de SLI, SLO e Error Budget, que são os conceitos que compõem a Reliability Stack, mas que precisam de outros conceitos como métricas e que podem ser aumentados usando Error Budget Policies e SLAs. E por fim vamos ver porque é que tudo isto é importante nos sistemas que temos hoje em dia. Mas antes de mais vamos começar com um exemplo do dia-a-dia. E vamos começar com um exemplo de um supermercado. E se neste momento já estão a pensar o que é que raio eu estou a fazer às 5h30 da tarde, vou falar sobre supermercados, aguentem aí uns minutinhos comigo, porque vamos usar este exemplo para fazer uma transição e um paralelo para sistemas de IT. Portanto, para já quero que comecem a pensar num supermercado como um serviço no qual eu tenho um objetivo muito claro, ou seja, eu vou a um supermercado para comprar um determinado bem, quero ir lá, pego no meu bem, pago e venho-me embora. No entanto, um supermercado envolve muito mais coisas do que só toda esta parte com a qual eu interajo. Portanto, se pensarmos num supermercado, o supermercado é um conjunto de pequenos serviços em que todos, holisticamente, têm que funcionar de forma correta e eficaz para que o serviço que eu estou à espera que o supermercado me forneça seja eficiente. Ou seja, o supermercado tem, por exemplo, o serviço da caixa, para onde eu me dirijo e para o qual eu faço o registro e o pagamento dos meus produtos. O supermercado tem serviços como um talho ou como uma peixaria, onde eu posso comprar carne e peixe. O supermercado tem serviços como reposição das prateleiras. O supermercado tem o serviço de armazenamento de stock. Mas os supermercados também têm integrações com serviços externos que nada têm a ver com o supermercado, mas que são essenciais para que um supermercado funcione. Portanto, um supermercado tem que integrar com bancos para processar pagamentos. Um supermercado tem que integrar com entidades externas para fazer pedido de produtos para os quais tem necessidade. O supermercado tem que ter interações com empresas de transporte para que essas empresas de transporte tragam produtos para o supermercado e tem que ter as infraestruturas necessárias para que, por exemplo, camionistas consigam fazer
fazer descargas e para que esses produtos sejam armazenados, sejam vendidos. Portanto, como podemos ver aqui, um supermercado, na realidade, é muito mais do que apenas um sítio onde eu me dirijo para comprar produtos e para os trazer para casa, mas é um conjunto de pequenos serviços que todos, funcionando holisticamente, fazem com que tudo funcione corretamente. Portanto, nós podemos fazer aqui um paralelo para uma arquitetura de microserviços na cloud, onde uma cooperação entre diversos serviços, uma multitude de serviços completamente heterogéneos, a cooperarem entre si, providenciam ao utilizador uma experiência. Mas pronto, vamos tentar simplificar agora aqui um bocadinho e vamos tentar ver aqui dois componentes de todos estes conjuntos de serviços que um supermercado fornece e como é que nós podemos aferir cada um deles individualmente, sem pensarmos no supermercado como um todo, mas cada um deles individualmente, como é que eles podem ou não ser considerados reliable. E para começar, vamos começar pelo exemplo de eu me dirigir à caixa de um supermercado para registar os meus produtos e pagar. Portanto, como é que este serviço pode ser ou não reliable? Eu posso dizer que este serviço, muito particular no supermercado, não está a ser reliable se, por exemplo, estiver a demorar muito tempo para que seja processado o pagamento. Obviamente, podemos definir aqui outro tipo de situações, mas vamos usar este como exemplo. Portanto, eu dirijo-me à caixa, quero registrar os meus produtos, quero pagar e quero ir embora. Se demorar acima de um determinado valor que eu acho razoável, eu começo a considerar que o serviço não está a ser reliable. De igual modo, eu posso dirigir-me a uma prateleira, quero pegar num produto e esse produto passou o seu prazo de validade. Portanto, eu estou a dirigir-me ao supermercado, quero comprar aquele determinado produto e sou impedido de o fazer porque esse produto não apresenta uma data de validade correta para que eu possa trazê-lo. Fazendo um paralelo disto para os nossos sistemas, nós podemos dizer que o facto de algo estar a demorar muito tempo a pagar pode ser comparado à latência. Portanto, eu uso uma API, faço um pedido a essa API e essa API demora demasiado tempo a responder. E no caso da data de expiração de um produto ter passado, eu posso considerar que é um erro. Portanto, eu estou a fazer uma determinada tarefa, ou seja, eu mando um pedido a uma API e ela responde com um erro 500 a dizer que algo se passou e eu não posso executar aquela tarefa. Portanto, isto é apenas um paralelo entre um caso real, que nós conhecemos de todo do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, e como é que isso se pode traduzir para o nosso mundo da informática. Portanto, na prática, o que é reliability? Segundo o dicionário de Cambridge, é a qualidade de uma ação ou de um produto de ser confiável e funcionar como é expectável. No entanto, eu gosto mais desta definição do Alex Hidalgo, que escreveu o livro Implementing Service Level Objectives. O Alex Hidalgo trabalhou na Google, portanto, viu surgir todo este movimento de Site Reliability Engineering e é hoje em dia Director of SRE numa empresa chamada Noble9. Portanto, e ele escreveu um livro que é muito bom nesta parte de Reliability e falar de Service Level Objectives e, essencialmente, aqui o que é definido é que a reliability não pode ser definida apenas e só por uma medida, ou seja, por estar disponível. Portanto, pensamos no supermercado. O facto de um supermercado ter as portas abertas não significa que eu vá conseguir fazer aquilo que eu estou a fazer. Portanto, se eu entrar no supermercado e não tiver lá produtos, portanto, o supermercado está up and running, como nós dizemos que uma aplicação está a funcionar. No entanto, eu vou lá e não tenho produtos. Portanto, isso não é suficiente para dizer que o supermercado está a ser reliable. Existem muitas outras coisas, como a qualidade dos produtos, se ele é responsive ou não, se demora muito tempo. Portanto, existem muitas mais coisas para implicar que um serviço está a ser reliable. Portanto, na realidade, o que o Alex Hidalgo quer dizer aqui é que a reliability é definida pelos seus utilizadores. Portanto, na prática, são os utilizadores que utilizam os nossos serviços que vão definir se os nossos serviços estão a ser ou não fiáveis. Portanto, eu posso ter as métricas que quiserem, posso ter as definições que quiserem, se elas não aferirem diretamente aquilo que os meus utilizadores estão a achar do meu serviço, eu, na realidade, não estou a conseguir medir a reliability do meu serviço. E para tal, vamos então começar aqui a construir um pequeno léxico e vamos construir aqui a chamada Reliability Stack para percebermos como é que nós conseguimos arranjar uma linguagem do qual nós conseguimos não só definir, como medir a reliability de um sistema. E o seu conceito mais básico é o conceito da métrica. E uma métrica mais não é do que uma medida sobre um sistema. É um determinado valor que nós tiramos sobre uma das qualidades do nosso sistema. E temos aqui vários exemplos. Portanto, temos o exemplo de a memória que um servidor está a utilizar, portanto, normalmente definida em percentagem. O tempo que um HTTP request demora a ser respondido, normalmente em milissegundos ou segundos.
o número de erros que a minha API está a responder. Quantos erros 500 é que a minha API respondeu? Quando recebo mensagens de forma assíncrona usando uma message queue como Kafka, o quão antiga é essa mensagem? Portanto, a idade dessa mensagem, normalmente em minutos, em segundos ou em minutos, isso é assim. Portanto, isso são valores que nós conseguimos tirar de uma determinada qualidade do nosso serviço e conseguimos fazer uma medição. Construindo em cima deste conceito de métrica, temos aquilo que é conhecido como Service Level Indicator, ou SLI. Portanto, um SLI constrói em cima do conceito de métrica e é essencialmente uma medida quantificável da reliability do distinguir, quando faço uma medição, se essa medição ou esse evento é bom ou é mau. Ou também podemos considerar um período bom, ou seja, um intervalo de tempo que é bom ou um intervalo de tempo que é mau. No entanto, é mais fácil e conceptualmente mais fácil de perceber e, em muitos casos, é mais aplicável o conceito de bons e maus eventos. Portanto, o desafio aqui é o que é um bom evento? Como é que eu defino um bom evento? E vamos ver alguns exemplos baseados nas métricas que tínhamos anteriormente. Portanto, o que nós precisamos é que seja atingido um estado binário que nos diga este evento é bom ou é mau. Portanto, se usarmos os exemplos anteriores, nós podemos dizer que um evento é bom se ele for respondido em menos de 200 milissegundos. Portanto, isto aqui, obviamente, estes 200 milissegundos é obviamente exemplificativo. Existirão serviços em que 200 milissegundos é muito tempo, existirão serviços em que 200 milissegundos é mais do que muito tempo. No entanto, é apenas um exemplo. Outro exemplo, agora baseado no caso dos erros, é que um request à minha API tem que ser respondida com um HTTP code diferente de 500 para eu considerar que foi um bom evento. Outro exemplo, baseado numa message queue, é que as mensagens que chegam de forma assíncrona à minha message queue não podem ser mais antigas do que 5 milissegundos. Do que 5 minutos. Portanto, existem aqui vários componentes. E, obviamente, que essas componentes podem ser misturadas mais à frente, como vamos ver. Portanto, essencialmente, e recapitulando, um Service Level Indicator é essencialmente uma maneira de eu dizer, quando tiro uma medição, se essa medição é boa ou é má. E porquê que isto é importante? Porque nós precisamos, de alguma forma, de olhar para os nossos serviços como um todo e quantificar se esses serviços são ou não a ser confiáveis. Portanto, o conceito que temos a seguir é o conceito de Service Level Objective. E, essencialmente, é quantas vezes o SLI precisa de ser bom para que possa dizer que os meus utilizadores estão contentes com o meu serviço. Normalmente isto é balizado num período de tempo, portanto nós não podemos olhar até o início dos dias, temos que definir uma quantidade de tempo razoável, que seja razoável para o nosso serviço, e então vamos quantificar quantas vezes nesse intervalo de tempo é que o SLI tem que ser cumprido. Portanto, temos aqui, outra vez, os mesmos exemplos, agora baseados nas mesmas métricas. Ou seja, eu aqui estou a dizer que, num período de 30 dias, 99% dos meus requests têm que ser respondidos em menos de 200 milissegundos. De igual forma, estou mesmo a dizer que num período de 7 dias, 95% de todos os meus requests têm que ser respondidos com um status code diferente de 500. E por último, no último caso, estou a dizer que 99,99% das vezes as mensagens que chegam ao meu Kafka têm que ser mais recentes do que 5 minutos, num período de 24 horas. E aqui a pergunta agora fica: qual é que é um acceptable target? É 99? É 95? É 99,9? E é 100% um acceptable target? Algo para ser atingido? E a resposta é: depende. Na realidade, como nós vimos, quem define a reliability do meu serviço são os meus utilizadores. Portanto, quer o negócio, quer os meus utilizadores, vamos ter que encontrar aqui um meio termo em que vamos definir qual é a reliability do meu sistema, qual é um valor aceitável para a reliability do meu sistema. Para uns serviços, 100% é, obviamente, um requisito. Podemos pensar em aviação, por exemplo. Eu não quero que um avião onde eu vou viajar, por exemplo, para outro país seja reliable apenas 80% das vezes. Eu quero que ele seja reliable a 100%. Portanto, um target de 100% é requisito para a aviação, como podemos dizer para aparelhos médicos, por exemplo. No entanto, para a maior parte dos sistemas com os quais nós lidamos no dia-a-dia, que não são sistemas críticos, os sistemas críticos são esses, onde normalmente existem vidas em jogo, 100% de reliability não é um target execuível. Isto porque, para nós atingirmos um target de 100% ou mesmo muito próximo de 100%, os custos associados, portanto, a quantidade de redundâncias que nós temos que ter, quer em nível de serviços, quer em termos de infraestrutura, quer em termos de, por exemplo, serviços DNS redundantes, o preço escala de forma exponencial
e, na maior parte das vezes, não faz diferença para os nossos clientes ou para os nossos utilizadores que a reliability seja 2 9, 3 9 ou 4 9. Existe um limiar onde é aceitável que nós atinjamos, conseguimos atingir essa reliability. Por isso, quando nós não temos uma reliability de 100%, temos aquilo que nós chamamos o error budget. E o error budget não é mais do que aquilo que sobra da nossa reliability. Portanto, se olhamos para os exemplos anteriores, basicamente o que nós temos é uma reliability de 100%. Se o nosso target para o SLO é de 99%, quer dizer que nós temos 1% de error budget. Se for 95%, temos 5%. Se for 90%, temos 10% e por aí fora. Vocês entendem a ideia. Portanto, é essencialmente a quantidade de reliability que nos sobra e com a qual nós podemos utilizar para introduzir novas features, fazer testes, por exemplo, testes de carga, chaos engineering e por aí fora. Isso também nos ajuda a operar um serviço e ajuda-nos a fazer incident response, porque podemos brincar, entre aspas, com esta reliability, de forma a introduzir algum tipo de variabilidade no nosso sistema e obrigar a que os serviços consigam lidar com uma falha de forma proativa. Por último, um dos conceitos associados a este Error Budget é o conceito de Error Budget Policies. E, essencialmente, uma Error Budget Policy determina os thresholds para os quais nós devemos ser alertados e ações que nós devemos tomar quando determinados thresholds são atingidos. Temos aqui um exemplo. Neste slide tem um link para uma Error Budget Policy definida pela Google, que está disponível publicamente, mas tem aqui 2 exemplos para percebermos este conceito de Error Budget Policy. Portanto, nestes exemplos aqui, o que é que nós temos? Temos que, por exemplo, se um serviço esgotar todo o seu Error Budget num período de 4 semanas, nós paramos de fazer deploy de qualquer tipo de feature e a única coisa que pode ser deploy nos nossos sistemas são P0 issues. Normalmente, P0 são coisas que são críticas, são extremamente necessárias de colocarmos no serviço, ou então algum security fix. Foi descoberto um exploit de segurança e nós temos mesmo que fazer patches disso. No entanto, mais nada, nenhuma feature, nenhum advancement que queremos pôr nos nossos sistemas pode ser deployed em produção. Isto é um exemplo de uma policy. Outra poderá ser, se nós tivermos um incidente, por exemplo, se mandarmos abaixo os nossos sistemas por alguma razão e esse evento quebrar mais de 20% do error budget que nós temos disponíveis para um período de 4 semanas, então temos que fazer um post-mortem e esse post-mortem tem que ter uma ação que é um P0. Um post-mortem é uma prática cada vez mais comum em empresas, onde é feita uma análise de um determinado evento. Esse evento normalmente é um evento de grande dimensão, o site está em baixo, os utilizadores deixaram de conseguir fazer compras no meu serviço, um partner deixou de conseguir usar a nossa plataforma. Portanto, normalmente engloba uma reunião com todos os stakeholders envolvidos nesse acidente, quem resolveu, quem descobriu e por aí fora, e é produzido um documento. E então, nesta Error Budget Policy, o que nós estamos a dizer é que existe uma obrigatoriedade de efetuar esse post-mortem. Portanto, não podemos também estar a fazer post-mortems por coisa, se calhar coisas menores, mas temos aqui, por exemplo, a definição de um threshold. Portanto, 20% de error budget é o necessário, queimado, é o necessário para a realização do post-mortem, e esse post-mortem tem que ter uma ação que é P0, ou seja, uma ação que é crítica e que vai aumentar a reliability da minha plataforma. E por último, o último conceito é o conceito de SLA. O conceito de SLA, que já é conhecido e comum há muitos anos, é essencialmente um SLO que normalmente tem algum tipo de penalização associada. Ou seja, é um acordo que é feito entre alguém que fornece um serviço e alguém que compra esse serviço e que, se algo for quebrado, existe, de certa forma, alguma compensação ou algum tipo de multa. Portanto, na prática, é um SLO com penalizações. Portanto, usando os exemplos que tínhamos visto anteriormente, podemos dizer aqui que, se no mesmo período de 30 dias 95% dos meus requests não forem respondidos em 200 milissegundos, o meu cliente vai receber um desconto de 30% na fatura deste mês. Portanto, outro exemplo é que se 90% dos meus requests não forem respondidos com um status code diferente de 500, num período de 7 dias, o meu cliente vai-lhe ser devolvido 50%. E por último temos o exemplo de se 99% das mensagens não chegarem com pelo menos 5 minutos, em pelo menos 5 minutos, no período de 24 horas, eu vou receber uma multa de 100 mil euros. Portanto, isto são apenas alguns exemplos, mas como podem ver aqui, existem diferentes maneiras de nós sermos penalizados.
Mediante ou não o nosso business ou quão crítico é o nosso serviço, essas penalizações podem ser adequadas. Portanto, um exemplo que podemos dar aqui, podemos pensar em sistemas de high frequency trading, onde existem SLAs muito apertados, onde eu forneço uma plataforma de high frequency trading e se eu não responder a uma resposta a uma ordem num determinado intervalo, eu vou ser penalizado por uma entidade reguladora. Da mesma forma, se eu estou a fornecer um serviço, ou seja, estou a fornecer uma plataforma que outras enterprises integram com a minha, se eu não satisfizer um determinado nível de serviço, essa plataforma vai ter algum tipo de desconto na utilização dos meus serviços. Se virem cloud providers, como por exemplo a Amazon, a Google ou a Azure, podem ver que eles têm isso definido nos sites deles, de forma a que nós saibamos quais os SLOs que podemos esperar deles e se eles o quebrarem, qual vai ser a compensação que nós vamos ter. Normalmente tem um desconto associado a algum tipo de pagamento que não é necessário fazer. Um conceito importante aqui é que normalmente os SLAs são um bocadinho mais, ou seja, os SLOs são mais apertados do que os SLAs, isto porque se eu tiver um SLO associado a um SLA e eu quebrar o SLO, quer dizer que eu ainda tenho algum tempo e alguma margem para tentar resolver o problema antes que o SLA seja quebrado. E isso permite-me tratar da reliability do meu sistema antes de o SLA ser quebrado e eu ter que, de alguma forma, perder dinheiro ou ser multado e permite-nos fazer isso de forma muito mais proativa. Portanto, recapitulando muito rapidamente, a Reliability Stack, como ela é definida na sua forma mais básica, tem o conceito de Service Level Indicator. O Service Level Indicator é essencialmente uma maneira que eu tenho de medir se um evento ou se uma métrica está ou não a ser boa ou má. E, obviamente, os SLIs precisam de métricas para poderem ser medidos. Um SLO é a quantidade de vezes que o meu SLI tem que ser verdade dentro de um período de tempo. O Error Budget é a quantidade de reliability que eu ainda tenho disponível e que posso quebrar e posso usar para, por exemplo, introduzir variabilidade, lançar novas features com a segurança de que os meus utilizadores ainda não estão insatisfeitos. Associado a um SLO, eu posso ter um conceito de SLA, que é essencialmente um SLO que tem algum tipo de penalização. Portanto, eu forneço um contrato a um cliente meu em que lhe digo se um determinado critério não for cumprido, ele vai ter algum tipo de compensação. E associado ao Error Budget, eu tenho as chamadas Error Budget Policies, que são policies que são definidas em que eu defino em determinados momentos se X acontecer, determinada ação tem que ser tomada. Isto permite-nos construir dashboards e alertas que fazem tracking destes SLOs e SLAs e perceber de forma visual ou ser alertado em caso de algum tipo de evento como é que está a reliability do meu sistema. Aqui temos um exemplo de um SLO, portanto aqui teremos um objetivo de 99%, temos que já foi consumido 92,7% do Error Budget, portanto eu já só tenho 3,88% do meu Error Budget disponível, mas para já ainda estou dentro do critério que eu defini para o meu intervalo de tempo. Da mesma forma, eu posso definir alertas, eu posso dizer que se determinada percentagem do meu Error Budget for quebrada, eu quero ser alertado, por exemplo, aos 25% se calhar quero receber um e-mail, se 50% forem quebrados, eu se calhar quero receber uma mensagem através de PagerDuty e todas as ações que estão associadas a essas componentes. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque permite-nos criar uma linguagem, permite-nos definir qualidade no ponto de vista do utilizador. Como vimos anteriormente, nós podemos ter diferentes equipas e diferentes equipas podem ter com diferentes concepções de reliability, mas desta forma o que nós estamos a fazer é, olhando para os nossos clientes, que podem ser pessoas físicas que estão a utilizar o nosso site, assim como pessoas reais que estão a utilizar o nosso site, como podem ser outros serviços. Imaginemos que a minha responsabilidade é gerir um cluster de base de dados e os meus clientes são, por exemplo, aplicações de back-end, permite-me definir a reliability do meu sistema no ponto de vista do meu cliente. Permite-nos também definir que a reliability está diretamente ligada aos objetivos do negócio. Portanto, se eu defino a reliability como aquilo que os meus utilizadores estão à espera do meu serviço, se eu não estou a fornecer o serviço que os meus utilizadores estão à espera, o meu negócio vai ser prejudicado. Eu vou ter menos vendas, eu vou ter má publicidade na imprensa. Então, esta maneira de medir reliability permite que eu consiga definir que eu permita fazer uma ligação direta entre reliability e os objetivos de negócio. Outro ponto importante é que permite criar uma linguagem comum que todas as equipas de diferentes áreas de engenharia
possam usar para falar sobre reliability. Nós temos diferentes equipas a trabalhar nas empresas, temos pessoas mais focadas na qualidade, por exemplo, em fazer testes, temos pessoas focadas na operabilidade, sysadmins, SREs, temos pessoas mais focadas em desenvolvimento de features e desta forma permite que todos nós consigamos ter uma linguagem comum do qual nós referimos a realidade de um sistema. Enquanto uns podem dizer que um sistema é mais reliable se tiver menos bugs, outros podem dizer que se calhar é mais reliable porque está a utilizar menos recursos, outros é porque é mais reliable se eu introduzir mais features, mas desta forma nós conseguimos realmente medir e definir a reliability. E, por último, permite facilitar a priorização do trabalho de reliability. Muitas vezes, o que acontece é que nós temos a necessidade de lançar mais ou menos features ao custo de, por exemplo, termos a plataforma mais instável. Desta forma, e conseguindo medir que os utilizadores estão a ser impactados ou não, permite-nos que nós possamos ou não, por exemplo, lançar mais features, porque ainda temos a Arbudget disponível e estamos dentro do valor aceitável de reliability para os nossos utilizadores. E, inversamente, podemos fazer o argumento de que não há necessidade de lançar mais features, porque neste momento os utilizadores já estão, de tal forma, tão insatisfeitos com a nossa plataforma que não faz sentido lançar funcionalidades se eles nem conseguem utilizar as que nós já temos. E é tudo da minha parte. Espero que tenham ficado com uma ideia de uma maneira como podemos definir reliability para os nossos sistemas. É uma prática que tem vindo a ser utilizada nos últimos anos e é cada vez mais utilizada hoje em dia, mas ainda é uma prática que está em desenvolvimento. E se tiverem algumas perguntas, não hesitem em hesitar, tanto aqui como depois, quando acabar a conferência, estejam à vontade para falar comigo. Obrigada, Ricardo, pela palestra. Acho que foste bem claro. Eu, por exemplo, não sabia o que era reliability e fiquei a perceber melhor. Pronto, agora vamos passar para a sessão de dúvidas. Com a primeira pergunta do André Gomes. Consegue dizer alguns serviços na qual não é esperado que haja um foco em reliability, mas existe? Deixa-me pensar. Penso que dizer serviços em si, se calhar não é a melhor maneira, mas existem estágios, por exemplo, na evolução de um serviço ou na evolução de uma empresa, em que pode não ser, o foco na reliability pode não ser o mais importante. Imaginemos uma startup que está a começar, somos 2 ou 3 pessoas numa sala, estamos a tentar tentar chegar ao nosso product market fit. O foco em reliability não é tão grande. Aquilo que nós estamos a tentar aferir é se a nossa ideia de negócio, por exemplo, é ou não viável, é aquilo que nós queremos chegar ao mercado. Portanto, não estamos tão preocupados se, por exemplo, o site está em cima ou está a responder no tempo que é expectável. O que nós queremos provar é que o negócio é ou não válido. Um exemplo muito real disso é a famosa baleia do Twitter, que entre 2006 e 2010 aparecia com regularidade. Portanto, o Twitter ainda estava, de certa forma, a tentar validar que estava válido no mercado. Portanto, não estavam tão focados se o site estava sempre em cima, ou se estava a ser rápido, ou se estava a ser lento. Portanto, existem várias fases. Mas o foco em reliability, a partir de certa altura, começa a ser imperativo, porque de uma ou duas coisas, ou os utilizadores, ou não conseguem ir para outra plataforma porque ela não existe, mas se existir eles passam, ou então por isso simplesmente deixam de usar os nossos serviços e passam para outra plataforma qualquer. Próxima pergunta. Considera que reliability deveria ser abordado em cursos como Engenharia Informática? Algo mais abordado? Penso que seria interessante, penso que é um conceito interessante. É uma área relativamente nova em termos de massificação, digamos assim. Obviamente que nós temos a noção que, por exemplo, fornecemos um serviço, ele tem que estar up and running, ser performant, mas é uma área que tem ganho tração e principalmente agora que entramos numa área em que começa-se a falar muito de cloud native e a falar de sistemas de grande escala, reliability começa a ser cada vez mais um foco. Portanto, hoje em dia começa a ser cada vez mais fácil eu conseguir pôr uma aplicação a correr. Portanto, há muitas coisas que os cloud providers já fazem de forma automática. Eu consigo, por simplesmente, fazer deploy do meu código e ele corre. E a competição é cada vez maior, é cada vez mais feroz. Portanto, se eu tiver uma noção de como é que eu posso classificar e como é que eu posso medir esse reliability, é importante para os meus utilizadores, é uma mais-valia logo de início. Obrigada, Ricardo. Acho que temos agora a última pergunta. Existe alguma relação entre reliability e o setor da segurança informática? Existe sem dúvida. Portanto, o conceito de reliability, eu usei aqui exemplos que são
os mais tradicionais, mas os mais fáceis de perceber, mas reliability é um termo muito abrangente. Eu, dentro do termo de reliability, posso meter uma chancela muito grande. Imaginemos que que eu guardo dados que eu guardo dados do utilizador, ou seja, a minha empresa é responsável por guardar dados. A segurança desses dados vão ser críticos para fornecer o meu serviço. Se eu tiver leakage de informação ou coisas desse género, obviamente que reliability vai estar, ou seja, segurança vai estar acoplada à reliability. Não faz sentido sequer essas duas coisas estarem separadas. Portanto, sem dúvida, há aqui uma ligação muito íntima entre as duas coisas. Pronto, Ricardo, penso que são todas as perguntas por hoje. Se tiverem qualquer dúvida, no site tem as informações sobre o Ricardo e como podem contactá-lo. E obrigada por aceitares o convite e por estares aqui na SIC. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.